Galera, antes de começar o vídeo, presta atenção nessa grande promoção do professor Jonas Bressan do Método B-Way por 72 horas. Presta atenção, galera, o professor tá liberando um desconto de R$200, o link tá aqui na descrição. De 12 vezes de R$ 49,70 por 12 vezes de R$ 39,70. Agora é a oportunidade que você estava precisando para fazer o melhor curso de inglês da internet. São 12 vezes de R$ 39,70 por apenas 72 horas. Novamente, o link tá aqui na descrição. Não tem desculpa, galera, pra você se realocar no mercado de trabalho, pra você passar naquela entrevista em inglês que você se sentia muito inseguro, pra ser promovido na sua empresa, pra conseguir viajar pra fora do país, pra fazer turismo. Você precisa do inglês, você sabe muito bem disso. Então aproveita essa promoção. 72 horas, hein? R$200 de desconto no Método B-Way do professor Jonas Bressan. No primeiro link na descrição, hein? Aprenda como falar inglês com o Método B-Way. Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Bora pra nossa resenha de Invasão Secreta, episódio 2. Na nossa opinião aqui, continua no nível, continua interessante. A gente entra agora num episódio de desenvolvimento, apresentação de novos personagens ou desenvolvimento de personagens que já apareceram no primeiro episódio. Um deles é o Rhodes. Agora o Rhodes, ele teve aí, né, ele aparece no primeiro só questionando ali o presidente. Sim. Agora é dada uma importância pra ele e ele já tem um certo protagonismo. Eu gostaria que dentro da série o Máquina de Combate aparecesse, o Rhodes entrasse em ação. O Rhodes, ele é um bom coadjuvante. Ele é. Ele é um bom ator também, né? Um excelente ator. Então, assim, eu gostaria que em algum momento o Máquina de Combate aparecesse. Se já saiu em algum portal que vamos ter Máquina de Combate e a gente não sabia, coloquem aí nos comentários. Mas a gente vai trocar uma ideia deste segundo episódio, lembrando que toda quinta-feira a gente solta o episódio de Invasão Secreta. O episódio sai quarta-feira no Disney Plus e a gente traz na quinta-feira. Então já aproveito e peço pra você que se inscreva no canal pra ficar legal, dá um CCC, curte, comenta e compartilha. Loja da Linhagem, todas as camisas que usamos e moletons disponíveis na Loja da Linhagem. Pagando com Pix você ganha 3% de desconto, além do desconto que já tem na loja. Se você quiser se tornar um membro apoiador, Membe Apoiador, R$4,99, você vai fazer parte dessa comunidade. Já a gente já vai lançar aí um grande benefício para quem já é Membe Apoiador aqui da Linhagem. E aquele recado para você que tá precisando de dinheiro. Tá precisando de dinheiro, precisa fazer uma renda extra, ou você está meio que de saco cheio do trabalho que você tem e quer começar a ganhar dinheiro com a internet, trabalhando de casa, descalço, como eu estou agora. Nós vamos apresentar para você o método do Tom Dimas. O Tom Dimas é um parceiro nosso que desenvolveu um método para pessoas ganharem dinheiro com a internet. Não é falcatrua, não é pirâmide, não é foguetinho, não é bet, é trabalho, galera. Pra vocês ganharem dinheiro, vocês precisam estudar e trabalhar. Aqui imagina só, você, por exemplo, quer trabalhar com a renda extra, o seu salário não comporta, você não consegue sustentar você no mês só com o seu salário. Você seguindo o método do Tom Dimas, você pode ganhar 2, 3, 4 mil reais mensais além do seu salário. Então faz assim, ó, no primeiro comentário fixado tem o WhatsApp do Tom, chama ele já vai te dar de lambuja o mini curso, nesse mini curso você vai entender quais são as ferramentas para você poder fazer essa renda extra. Faça essa experiência, não tem compromisso nenhum, é de graça. E não perca tempo e ganhe essa renda extra com o método do Tom Dimas. Então é o seguinte, galera, como começa o episódio? Lembrando sempre aos desavisados que não estão acompanhando a nossa resenha, que a resenha aqui é com spoiler, tá? É a resenha do episódio pra gente trocar ideia, porque é muito interessante a trama dentro dessa série. Essa é uma das coisas que mais está nos atraindo nessa série, que é completamente diferente de tudo que a Marvel entregou até agora. Porque a seriedade da série, ela é boa. Sabe, você não vê Miss Marvel, até o Cavaleiro da Lua não dava pra levar a sério. Sabe, She-Hulk então nem se fala. Eu acho que de tudo que a Marvel fez depois da fase de ouro, você conta no dedo o que é bom.
Loki, essa série aqui da Invasão Secreta, que a gente não pode cravar, porque ainda tem muita coisa pra acontecer. Mas só esses 2 episódios já são melhores do que muita série. É melhor do que tudo que a Marvel lançou de série. Tirando o Loki, o Cavaleiro da Lua foi interessante, mas o Invasão Secreta é muito mais interessante do que... E aquele negócio, né? Ele quebra um pouco a visão da Marvel, que você não precisa ter um monte de herói pra fazer uma série boa. Você pode fazer uma série boa, ambientada no UCM, mas que a série seja boa, que os atores sejam bons e a trama seja interessante. Sim. E aqui é o caso. Você tem o Samuel Jackson, você tem o Rhodes, você tem um elenco bom, que trabalha bem, você tem o Tails, você tem os Skrulls, e é muito legal, porque foi feito, foi pensado, e é o que o Gabriel falou no primeiro vídeo, do primeiro episódio da Invasão Secreta, você sente a ambientação da fase 3. Da fase de ouro, né? Boa qualidade. Você sente essa conexão, eu sinto, e em vários momentos, de forma estratégica, eles fazem você lembrar disso. Aqui nesse episódio tem esses momentos. A série, o episódio, ele começa com flashback. É um elemento narrativo pra você poder compor a história. Você tem 2 flashbacks. Você tem o primeiro flashback de 95, que é das cenas do filme da Capitã Marvel, onde o Talos, ele tá em busca do novo lar, Skrull. E aí você depois vai pra 1997, onde o Nick Fury, ele faz a promessa para os Skrulls, que vai encontrar um novo lar, e o Gravik ainda é uma criança. Então é bem legal porque o que eles combinam é que se você é um Skrull e você vai viver na Terra, você tem que adotar uma aparência humana. Então você não pode ser visto como um Skrull. E aí, eles ainda estavam naquele dilema, porque eles tinham acabado de chegar na Terra. E todos compram o discurso do Nick Fury. Tanto é que o Gravik, a raiva do Gravik pelo Nick Fury é justamente por ele não ter cumprido essa promessa, né? Sim. E o Gravik, ele já tem uma menção de que ele tem habilidade, ele pilotou uma nave sozinho, então você já fortalece, já enaltece o potencial do vilão neste flashback. E aí, ainda tem uma menção da Carol Danvers. E olhando essa série ela pode também servir como um pequeno trampolim pro filme da Capitã Marvel. Um pequeno. Sim. Desse tamanho, né? Sim. Mas, vamos voltar. E aí a gente vai pro presente, consequências do ataque terrorista. E aí você tem o Nick Fury sendo capturado. Aí a gente quer entrar numa questão, porque muitos nos comentários vieram falar no nosso primeiro episódio que o Nick Fury foi nerfado. Nerfaram o Nick Fury era badass, agora ele tá... Se a gente for olhar pelo prisma do começo da série, eu entendo que o Nick Fury está passando por uma confusão ou até mesmo uma crise existencial aí. Porque ele foi blipado também. Vamos fazer um resgate e lembrar das consequências dos grandes heróis ali no Ultimato. Como que eles ficaram depois do blip? O Capitão América, o Thor, o Hulk, todos ficaram extremamente deprimidos. Sim. Com tudo o que aconteceu. Então faz um certo sentido o Nick Fury tá passando por isso. Eu creio que nós teremos uma jornada de retomada do Nick Fury. E em vários momentos o Nick Fury, ele já começa a demonstrar sinais de quem ele é. De quem é aquele Nick Fury que a gente conheceu nos Vingadores e que ele conduziu também, fez parte da trajetória. Então eu acho que faz um certo sentido você colocar o Nick Fury um pouquinho ainda meio confuso, tal, pra você criar uma trajetória de crescimento do protagonista. Afinal, a série tá no segundo episódio, né? Exato, e aí a gente tem uma cena, um diálogo muito bom do Talos com o Nick Fury, que é o Talos fala pro Nick Fury, mas então, você sumiu, eu não conseguia contato com você, eu tive que fazer o que eu achava o que era melhor. E aí ele fala pro Nick Fury que tem mais de 1 milhão de Skrulls e o Nick Fury fica desesperado e com toda a razão. Sim. E ele fala uma coisa que, assim, é engraçada, mas ele tem toda a razão. Porque o Talos, ele fala, mas eu acho que dá pra conviver tranquilamente. Aí ele fala, mas o ser humano não consegue conviver com o próprio ser humano. Eu achei muito bom. E é a verdade. Ele fala, nós temos... A gente fica em guerra desde quando a gente anda. E aí o Nick Fury fica completamente indignado que ele começa a pensar em um monte de coisa que pode acontecer com esse bando de Skrulls no planeta Terra. Bom, e aí a gente vai pra Londres, que tem aí... Eles estão mandando a Maria Hill pra
pros Estados Unidos, né? Numa cerimônia ali, numa menção bem honrosa, colocando a bandeira dos Estados Unidos no caixão dela, porque ela era uma agente americana. Inclusive, a própria mãe dela, que aparece, conversa com o Nick Fury. De uma certa forma, ela acaba até culpando o Nick Fury pela morte dela. Sim. Mas ela também pressiona, ela fala, espero que a morte dela não tenha sido em vão. E aí a gente vai pra uma reportagem de jornal bem interessante. É uma parte bem legal que mostra como a série, ela entra numa dinâmica de muita política, muito geopolítica mesmo, tá? Porque começa a matéria falando que o ataque em Moscou matou quase 2.000 civis, e nesse meio tempo aparece o Skrull, Skrull Eminem. o Skrull Eminem, que ele fica gritando, né, enquanto ele tá sendo preso, ele fala, eu sou americano, só pra fortalecer que o ataque ele pode ter sido dos Estados Unidos. E aí começa a aparecer pra gente as posições, as pessoas fortes da política, do governo, se manifestando. Aparece a primeira-ministra britânica e um representante ali da OTAN. O jornal, ele fala o seguinte, ele fala que este membro que foi preso, ele pertencia a um grupo chamado Americanos contra a Rússia. E aí a OTAN, ela tá agindo para obter informações sobre o atentado. E é engraçado, né? Porque é muito... É interessante como eles vão montando a história muito... calçados na realidade, né? De toda a rixa dos Estados Unidos com a Rússia, de um grupo que quer fazer alguma coisa na Rússia. Então é muito interessante como... E o cara ainda, depois que faz todo o atentado, fica gritando que eu sou americano, eu sou americano. E aí a Rússia, ela dá uma posição que vai fazer uma retaliação com os Estados Unidos, porque pra eles isso pode ter sido uma declaração de guerra. E até tem um comentarista de geopolítica que fala que não tem como o ataque em Moscou ter sido feito pelos Estados Unidos. Está com cara de um forte bode expiatório. É como se acontecesse isso na realidade, os fatos seriam os mesmos. Exato. Alguma turma ia falar, olha, isso não tem nada a ver com a gente. Tem alguém querendo culpar a gente. Exato, isso fica claramente alguém querendo... obliterar mais ainda as nossas relações diplomáticas, tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia. Então é muito interessante isso. E aí a gente tem um corte e a gente vai pra uma reunião do Conselho Gravik com a Gaia. O Gravik entra nessa reunião, tem uma mesa redonda com vários representantes de posições fortes dentro do governo. A princípio, parecia que o Gravik, ele ia conversar com os humanos, mas já logo de cara fica claro que todo mundo ali é Skrull, porque ele usa o idioma Skrull pra conversar com todo mundo. Ou seja, a primeira-ministra britânica, o representante da OTAN, até o jornalista de geopolítica que também falou ali, também era um Skrull. E eles começam a conversar, o Gravik expõe o plano de dominação. Tem uma mulher ali que é contra... Sim. Mas toda a mesa meio que se rende ao Gravik, e o Gravik ainda é nomeado o General Skrull. É pela força, né? Você vê que até o representante da OTAN chega e levanta, que é um Skrull, né? É engraçado essa cena. Eu sou representante da OTAN. Eu falei assim, mas você é Skrull, amigo. Entendeu? Mas essa é uma dinâmica interessante que a série pode levar a gente, de que o Skrull ficando muito tempo também na Terra, ele vai pegando... algumas características do ser humano. Pegou o ego. Pegou. Eu sou da OTAN. O que você acha? E ele é coagido. Eu sou da OTAN. Tem 1 milhão de seguidores no Instagram. E assim, deve ter uns influencers aí, Skrulls, né? Imagina só, galera. A primeira-ministra britânica, representante da OTAN. E aí, jornalistas. Então é muito interessante como eles vão... ocupando espaço. Eles vão ocupando espaço. E o Gravik fala, né? Aquela... Sempre a narrativa é você querer consertar alguma coisa de uma maneira muito rápida. Mas e os seres humanos? Eles não cumpriram a promessa com a gente precisa do planeta e, né? Eles vão se matar de qualquer jeito, os seres humanos são assim, então a gente fica. Então o Gravik, ele é nomeado como o General Skrull. É ele que será o cara que vai dar as cartas pros Skrulls, porque no final... ali, eles, não sei se por medo ou por conta de uma reflexão sobre a raça, eles acabam, não, vamos então pela causa Skrull. Precisa ver até quando vai essa causa Skrull. E a mulher que não concordou já liga pro Nick Fury ou pro Talos? Pro Talos, liga pro Talos e fala, olha, ele já foi nomeado generalzão aqui.
E aí a gente tem a reunião dos 27 chefes de Estado da União Europeia, junto com a primeira-ministra britânica. Por quê? Porque existem rumores de que o ataque tenha sido realmente feito pelos Estados Unidos e eles exigem explicações de Washington. E aí quem é que vai representar o Washington? Rhodes. Então a gente tem aí a apresentação e o desenvolvimento, a introdução do Rhodes oficialmente na narrativa, porque ele tem uma grande participação. Ele tá respondendo os questionamentos sobre o possível ataque ter relação com o Nick Fury, porque o Nick Fury, ele é um agente americano. Ele até tem um pequeno alívio cômico ali, porque a representante da Eslováquia olha torto pra ele, aí o Rhodes ainda fala, ó, se ela ficar olhando torto pra mim, eu vou vestir meu traje e vou bombardear ela. Beleza, eles questionam sobre o Nick Fury, ele não responde sobre o Nick Fury, não responde, ele até fala, ó, não tem prova. Mas é a Rússia que tá mudando que tá colocando essa imagem, essa suposta imagem. Então realmente é uma questão geopolítica muito bem feita, muito bem executada, porque ele fica de todas as formas se impondo ali como Estados Unidos, como uma potência, e colocando em xeque as informações dadas pela Rússia. Fala assim, não, mas essa informação é da Rússia. Então, a gente vai fazer as coisas da nossa forma, mas não teve nenhuma... Esse ataque não foi nosso. E aí ele sai, liga pro Nick Fury. Não, o Nick Fury liga pra ele. O Nick Fury liga pra ele, e aí eles marcam um encontro pra falar sobre o ocorrido. Eles trocam... Quando eles se encontram num restaurante, o Nick Fury já abre o jogo pra ele. Fala assim, ó, tá tendo uma invasão aqui, uma invasão Skrull e tal. Eu tô encabeçando isso, mas a gente precisa se unir. E o Rhodes, eles até falam assim, a gente precisa chamar os nossos amigos, né? Exato. Precisamos chamar os nossos amigos, né? E o Rhodes, ele não leva muito a sério o que o Nick Fury tá falando, e ainda responsabiliza o Nick Fury pela morte da Maria Hill e demite o Nick Fury. Ele exclui o Nick Fury da ação, tira ele do jogo, porém, o Nick Fury ele ainda fala assim, ele fala assim, ó, essa frase é muito legal, ele fala assim, ó, eu sou o Nick Fury, mesmo quando eu estou fora, eu estou dentro. Então aqui a gente já tem um certo lampejo, quando o agente do Rhodes vem imobilizar o Nick Fury se livra dele numa chave de braço. Então, o Nick Fury não tá tão nerfado assim. Eu acredito muito que a gente vai ter uma curva de ascensão muito importante do Nick Fury. Eu acho que é mais uma questão da direção. Mostra ele fragilizado, mostra ele cansado, mostra ele mais velho, mas aqui eles mostram, ó, mas continua sendo o Nick Fury, tá? Sim. Então é uma maneira muito habilidosa de você dirigir o personagem. E aí é o seguinte... A gente corta pra um Skrull, o americano, né? Que foi preso. O americano que foi preso, sendo torturado ali, o pessoal quer mais informações. E aí chega a Sônia, que é uma aliada da turma, e fala assim, não, deixa que eu vou fazer um interrogatório que vocês não estão fazendo direito. Isso. Aí ela vai lá, fecha a porta, fala pra ele, olha, eu preciso que você fale alguma coisa porque eu não consigo sair daqui sem nada. E aí ela corta o dedo dele. Corta, cena incrível. Cena que me surpreendeu bastante. E o dedo vira um Skrull. Ou seja, ele é um Skrull e essa provavelmente seja a tática da turma pra saber que se é Skrull ou não. Tem que cortar um dedinho. Será que o nosso presidente é Skrull? Bom, voltando aqui... Não passou no teste. Né? Voltando aqui, galera. É o seguinte, ela injeta nele uma substância que faz o sangue aquecer. Mais de 160 graus o sangue aquece. E assim, a cena do corpo dele reagindo à substância é muito boa. E aí ele não entrega tudo. Ela pergunta onde é a base do Gravik. Ele não entrega, mas ele entrega que o Gravik tá construindo uma máquina que amplifica os poderes Skrulls. E aí ele entrega isso e ela... então beleza, já tenho essas informações. Enquanto ela tá interrogando, o Gravik chega, mata todo mundo que tá fora ali no frigorífico, que eles estão num frigorífico ainda. Sim. E aí a Sônia foge. O Gravik pega o Skrull ali, o americano, o Eminem, troca uma ideia com ele, mas... E essa questão do Skrull aumentar o seu poder é muito interessante, que a gente fica na dúvida se o Rhodes vai colocar armadura. Lembrando que a série, né, galera? A série não tem o mesmo orçamento que um filme, mas a gente fica nessa esperança, porque se o Skrull conseguir amplificar seus poderes, precisa de um herói pra combater, né? Não é um ser humano comum que vai conseguir ir na mão. E aí o que acontece? O Gravik resgata o cara, ele percebe que o cara dedurou alguma coisa, queima de arquivo. Queima o cara, entendeu? É legal isso, porque o governo Skrull, essa nova turma Skrull, que seria um governo, né? O governo Skrull, ele não faz nada diferente de qualquer governo dos humanos.
Nada muito diferente do que já aconteceu na história. Então é muito interessante isso, é fazendo a mesma coisa que ele fala que vai fazer alguma coisa diferente. E é basicamente isso que todos os líderes, chefes de estado, falam. É basicamente isso. E aí a gente tem uma cena muito interessante que o Nick Fury parece estar chegando em casa. Chega em casa, uma casa linda, provavelmente num condomínio em Alphaville, incrível. Isso. E aí ele chega lá e a esposa do Nick Fury, ela tá fazendo um rango, tá na forma Skrull. Quando ele chega, ela já tá na forma humana. Ele coloca a aliança, eles se beijam e acaba o episódio. Você acaba ficando... É o que eu gostaria de ver nessa série, você ficando na dúvida de tudo. Eu não sei nem se o Nick Fury é o Nick Fury mesmo, porque ele já foi capturado 30 vezes. Nessas capturas pode ter trocado, entendeu? Mas esse é o charme da série e eles estão indo por um bom caminho. Eu só torço logo pra que o Nick Fury tire essa barba que tá horrorosa, mas a série continua legal, continua interessante. Nota pro episódio? Nota 7, pô. Eu vou de 6,5 pra esse episódio, porque eu queria uma ação um pouquinho mais intensa, a gente não teve tanta ação, mas é episódio de desenvolvimento, legal, a série continua boa e eu quero saber a opinião de vocês em relação a este episódio, coloca aí nos comentários, lembrando que toda quinta-feira teremos a resenha de Invasão Secreta. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, dá um triplo C, se inscreve no canal pra ficar legal e até o próximo vídeo.